Quantos foram tocados nessa manhã? Amém? Queridos, tem algo diferente aqui. Amém? Eu creio, você entende que toda vez que você vem para um culto desse, o Senhor prepara porções diferentes? Você consegue compreender isso? Saiba de uma coisa, você nunca vai entrar por essas portas e sair da mesma maneira. Você sempre vai sair diferente. Porque o Senhor tem uma porção diferenciada para você nessa manhã. Amém? Queridos, essa noite passada agora, o Espírito Santo já havia ministrado ao meu coração o que eu tinha que falar, e aí eu peguei e sentei na cozinha, né, e comecei a estudar as Escrituras dentro daquilo que o Senhor tinha me falado. E aí com criança pequena fica mais difícil, né, agora. Então eu vou para a cozinha, fecho a porta, senão eu vou no quarto, eu fecho a porta para poder montar a palavra de Deus. E, querida, a palavra de Deus ela está pronta, amém? Nós precisamos é preparar o pregador. A palavra de Deus ela está escrita. Outra coisa que eu aprendo é que nada que eu falar aqui vai ser diferente de alguém que também já falou. Porque quem fala é o Espírito Santo, não é o homem. Então não tente procurar coisas tão profundas, porque o mesmo Espírito que revela nessa manhã, ele já revelou em algum lugar, amém? E é o Espírito de Deus. E eu estava analisando entre tudo que está acontecendo, e eu estou lendo um livro que fala da volta de Jesus, e ele começou a mostrar alguns índices, onde ele fala de tudo que está acontecendo nos últimos tempos. E eu fiquei impressionado com algumas coisas que estavam escritas ali, porque de 1900 para cá aconteceu muitas coisas que Jesus profetizou que não acontecia antes disso. Dentro disso, várias guerras, entre ela a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu comecei a ver que muitas doenças se multiplicaram, tantas que nós estamos passando por uma pandemia. E eu comecei a olhar e falei, nossa, como é que é profundo, como é que é real. Tudo aquilo que Jesus profetizou já está acontecendo. Só para você ter uma ideia, hoje a gente conhece várias pragas e doenças. Na época de Jesus, havia-se mais ou menos umas 2 pragas que eram conhecidas. Hoje já são várias. E eu comecei a analisar também sobre o amor que tem se esfriado cada vez mais. Eu não sei que quantas pessoas acompanhou um menino, né, que ele foi preso dentro de um tambor colocado com uma teia Eternite. Ele era torturado pelo pai, né? E a gente começa a lembrar daquilo, dá até vontade de chorar, né? Um menino que sendo torturado pelo seu próprio pai. E aí você vê outra situação onde você vê o próprio filho matando a mãe ou matando o pai para poder roubar um dinheiro por causa de droga, né? A droga ela também tem esse poder de tirar tudo aquilo que é lógico e você ser dominado por aquilo que você está sentindo, por aquela vontade do momento. E aí a gente vê tantas coisas aí acontecendo de os próprios filhos matando seus pais por conta de uma droga. E você vai analisando hoje, não, se você for buscar mais profundo, o número de divórcios, o tanto que aumentou. Não era normal, né? Eu estava conversando com uma pessoa mais velha, ele falando assim, ó, o que valia muito na minha época era o fio do bigode, porque a palavra que era dada era se cumprida até o final da vida. E hoje não se tem mais valor à palavra. A fidelidade, né, o amor, isso tem se perdido, isso tem passado com muita rapidez e nós estamos vivendo tempos assim. E dentro de tudo isso, nós temos passado por tempos onde muitas pessoas têm nos procurado. Querido, eu falo porque toda manhã, os pastores que estão aqui efetivos, a gente tem a parte da manhã para poder sentar à mesa, poder conversar um pouco, conversar entre nós ali. E depois a gente tem um tempo de comunhão onde a gente vem para dentro da igreja para poder orar. E nesse tempo a gente fica aqui, né, Daniel? A gente entra aqui às 9 horas, fica até meio-dia orando, estudando a palavra. E nós temos conversado muito a respeito dessas coisas.
E a gente vê pessoas que vêm, de repente entra pela porta, e pessoas buscando tirar a sua vida, pessoas que talvez nem conseguem entrar pela porta. Eu lembro de um jovem que ele ficou chamando a gente ali, eu pedi para ele entrar, ele não conseguia entrar porque ele falou que os guias dele não permitiam dele entrar na igreja. E ele sentia dores de cabeça muito forte quando a gente se aproximava dele. Então eu falo assim, ao tempo que a gente está vivendo, né? Tempo onde as pessoas têm perdido tudo, têm desanimado da vida, e as pessoas perguntam, né? Onde está Deus? Onde está Deus nessa situação? Onde está Deus porque eu não tenho encontrado a Deus? Onde está Deus? E outras pessoas começam, mas eu não acredito em Deus. E o Senhor me deu essa mensagem ontem à noite, eu estudando a palavra de Deus, e Ele deixou essa palavra no meu coração. O que mais o mundo tem gritado hoje é aonde está Deus? E eu tenho a resposta para você. Vai lá comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Livro de João, capítulo 3, do 16 em diante. Essa é a resposta para tantas perguntas, né? Aonde está Deus? E diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Repita tudo comigo assim, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Vou repetir, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio deles. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, continue o teu agir no nosso meio. Toca nos nossos corações nessa manhã. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abra os céus nessa manhã. Envie os teus anjos aqui. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que seja falado e ministrado, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que a tua igreja necessita de ouvir. Que venha ser dado e depositado sobre elas, ó Deus, tudo aquilo que elas entendem, ó Pai, que precisam, ó Pai, para prosseguir dentro do teu propósito e do teu chamado. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, pois queremos te ver e queremos te ouvir. Espírito Santo, tenha plena liberdade no nosso meio, para curar, para libertar, para te dar vida, Senhor, ó Pai, àqueles que estão sem vida, para dar ânimo àqueles que estão sem ânimo, para trazer paz para aqueles que estão sem paz, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, ó Pai, em cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a resposta de Deus para a humanidade. Aonde está Deus? A Bíblia fala assim que Jesus é o Filho unigênito do Pai, e Deus deu o seu único Filho para que o mundo recebesse o seu Filho. Amém? A Bíblia fala assim que é para que todo que nele crê não pereça. É o que mais nós temos visto o mundo hoje, quem está ligado ao sistema do mundo, é perecendo. Perecendo porque não tem paz, perecendo porque não há provisão, perecendo porque estão enfermos, perecendo porque estão doentes, mas os doentes que eu falo são doentes de mentes. Eu falo dentro de uma situação onde há dentro do mundo um grande labirinto onde só pode ser preenchido com o amor de Deus, através do amor de Jesus. E eu queria falar algumas coisas a respeito de Jesus. Uma das coisas que eu entendo profundamente sobre Jesus é que Jesus, em todo o seu processo de vida, ele venceu a sua alma.
A Bíblia fala assim que por ele vencer a sua alma, a sua carne sangrou. Onde está escrito isso? Está escrito isso quando Jesus estava no Getsêmani. Quando ali ele estava orando e ele estava numa agonia profunda. E se você estudar isso mais profundamente, você vai ver que é capaz de um corpo ele poder produzir e uma pessoa soar sangue em profunda depressão. Jesus ele estava sofrendo uma pressão ali, lutando contra a sua própria alma para que o quê? Para que a vontade de Deus prevalecesse e não a vontade dele. Então veja só que ele está vencendo a sua alma e a sua carne está sangrando. E o mais interessante que eu acho sobre isso, que é o primeiro lugar onde fala que o sangue de Jesus foi derramado, foi no jardim. É bem interessante porque nos leva até o jardim que foi aonde o homem caiu no pecado. Eu entendo aqui que quando o sangue de Jesus está sendo derramado no jardim, Jesus está estabelecendo uma nova aliança entre o jardim e o homem novamente. Olha que interessante isso. Jesus ele está num processo aqui. Coisas proféticas estão acontecendo. Outra coisa que eu aprendo de Jesus é que Jesus ele nunca quis se proteger. Em nenhum momento ele busca se proteger de alguma forma. Mas ele entende que o quê? Ele precisava cumprir o que estava nas Escrituras. A Bíblia fala que ele chega ali Malco, junto com os soldados para poder prender Jesus. E Pedro ele sai. Por quê? Dentro do coração do Pedro, Pedro queria proteger Jesus. E ele vai e ele tira a orelha de Malco. E Jesus o repreende ali. E ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele vira e fala assim, ó, mas não é que a palavra ela precisa se cumprir, por que vocês estão fazendo isso? Ele vira e fala assim, ó, eu poderia orar ao Pai agora, e o Pai colocar à minha disposição 12 legiões de anjos. E o próprio Pai me protegeria. Mas veja só que Jesus não está buscando proteção. Ele veio para poder cumprir as Escrituras. Ele veio para morrer por mim e por você. Em nenhum momento Jesus está buscando proteção. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina, que quando Jesus, querido, está na cruz, quem está ao lado dos dois ladrões ali representa a humanidade. Porque de um lado existe um que ele entende os seus erros, os seus pecados, e ele olha para Jesus e fala assim, ó, parem com isso, vocês estão zombando dele, mas não há culpa nele, nós sim, nós que estamos aqui, há culpa em nós. E ele entende, querido, que Jesus estava ali, mas por quê? Porque a humanidade o colocou ali, o sistema o colocou ali, os pecados o colocaram ali, e ele olha e fala, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Naquele momento, querido, é a humanidade que aceita Jesus, é o povo que entende o sacrifício de Jesus. Ali estava um homem que ele estava entendendo o processo da cruz, enquanto do outro lado existe um que está zombando o tempo inteiro, e ele está dizendo, se desce da cruz, mostra para todo mundo. E querido, Jesus não veio convencer ninguém que ele era Deus, ele veio para o quê? Poder cumprir as Escrituras, morrer por nós. Em nenhum momento Jesus está querendo convencer a humanidade que ele é Deus. E a Bíblia fala que nesse mesmo momento desce um corvo e começa a comer os olhos daquele que está preso na cruz. Por quê? Porque representa a cegueira da humanidade. Aquele que está com um coração duro, não entende a profundidade da revelação da cruz. Entenda que ali representa a humanidade. Havia um processo que Jesus precisava passar. Jesus estava passando por tudo aquilo porque era necessário que passasse por aquilo. E eu até coloquei um desenho aqui, né, uma escultura, onde isso aqui, querido, foi criado em cima de pessoas que estudaram a Bíblia, e em cima dentro daquilo que os romanos praticavam, que era o açoite dos romanos. E eles chegaram a essa conclusão, que as costas de Jesus ficou dessa forma. A Bíblia fala assim em Salmos, que podiam se contar os ossos do seu corpo. Quando eu olho para isso, querido, eu fico imaginando que cada açoite daquele, um pedaço de carne que foi arrancado, foi por mim e foi por você. Sabe por quê? Mais pesado
do que aquilo que ele sofreu, eram os pecados que estavam sobre os seus ombros. Eram as nossas iniquidades que faziam divisão entre nós e o nosso Deus. Porque Isaías fala isso em Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não te veja nem te ouça. O que Jesus está fazendo, ele está tomando toda essa iniquidade e colocando nos seus ombros. Se você estudar mais profundo sobre isso, foi colocado-se uma coroa de espinho de laranjeira sobre a cabeça dele. Esses espinhos têm de 5 a 6 centímetros de espessura, de comprimento. Isso foi colocado sobre a cabeça dele, batido com vara. E alguns dizem que isso entrou sobre a cabeça dele. Isso furou o seu crânio. Ele estava sendo zombado ali. Por conta do quê? Por conta dos meus pecados e por conta dos seus pecados. Veja que o processo na cruz, Jesus não está em nenhum momento da sua vida tentando provar quem ele é, buscando proteção, mas ele entendia que ele estava ligado ao Pai e a um propósito. E Jesus, ele quer te alcançar nessa manhã. O amor dele quer te alcançar essa manhã. Querido, quando as pessoas que estão no mundo perguntar aonde está Deus, lembra dessa imagem. Aqui está Deus. Aqui está a resposta de Deus. Jesus morreu por mim e por você. O mundo está perecendo porque lhe falta conhecimento. E a Bíblia fala assim que o diabo não veio somente para matar, roubar e destruir. Amém? Outra coisa que eu entendo, que o objetivo de Jesus nunca era provar, ele tinha que morrer por nós. Já parou para pensar que Jesus ele tinha todo o poder, de poder naquele momento, onde ele estava crucificado, haviam pregos de 18 centímetros que haviam atravessado suas mãos e seus pés. Naquele momento ali, onde há uma dificuldade para respirar, porque toda vez que ele queria respirar, ele tinha que se levantar os seus joelhos e raspar suas costas sobre o madeiro para poder respirar. Ele poderia ali ter dado uma palavra, ter pedido ao Pai, os anjos viriam e tirariam ele daquele lugar, os seus pregos sairiam da cruz. Mas veja só, Jesus não veio provar para ninguém que ele é Deus. Sabe onde que eu entendo sobre isso? Que o processo da cruz, ela precisava ser feito, Jesus precisava ter passado. Quando você vê a parábola do rico e de Lázaro, quando o rico está no seu tormento e Lázaro está no seio de Abraão, o rico ele fica a todo momento pedindo para que Lázaro molhe os seus dedos na água e coloque sobre a boca dele, porque ele está em tormento. E veja só que a salvação do rico era Lázaro, que estava sempre à sua porta. Ele sempre estava ali, mas ele rejeitou isso. Eu entendo que quando ele está clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas mande que um dos mortos voltem e provem, né? E vai lá e prega para a minha família, para que eles também não venham para este lugar. Ele diz assim, ó, lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Sabe por que ele está dizendo isso, querido? Porque Jesus, ele ressuscitaria e voltaria dos mortos. A situação aqui nunca é provar para a humanidade que Jesus, ele ressuscitou. Porque Jesus voltou dos mortos. E não só Jesus voltou dos mortos, porque a Bíblia fala assim que muitos foram dados como primícias e ressuscitaram com ele. E essas pessoas, se você estudar mais profundo sobre elas, elas foram açoitadas também, foram decapitadas, foram mortas pregando o evangelho de Jesus. A solução não está em um morto voltar para poder provar para ninguém que Deus existe, que Jesus ressuscitou, mas está em você crer, em você abrir os seus ouvidos e abrir o seu coração para que a palavra de Deus ela entre dentro de você, para que ela faça diferença na vida das pessoas. Em João 5:24 diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha só, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você precisa crer naquele que morreu por você e morreu pelos teus pecados.
Jesus não está punindo o mundo, ele não veio para condenar o mundo, querido. Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados. Em todo momento tem pessoas chegando até ele dizendo: Senhor, o meu irmão não quer dividir a minha herança comigo. Mas se o Senhor for lá e falar, ele volta e ele coloca uma resposta. Mas quem me colocou entre o juiz entre você e o seu irmão? O que Jesus está querendo provar ali? Que Jesus não veio para julgar ninguém, querido. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. O papel de Jesus sempre veio para morrer, fazer o processo da cruz por mim e por você. O processo de Jesus não é apontar o dedo para você, te humilhar. Em todo momento, quando Jesus ele está trazendo redenção a alguém, ele diz assim: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está liberando aquela mulher para que o quê? Ela possa encontrar redenção através daquilo que ela recebeu, que ela estava crendo na redenção, na vida. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: ó, Jesus morreu por você. Qual que é o processo para você aceitar Jesus? Talvez você está aqui nessa manhã pela primeira vez, ou talvez essa gravação vai chegar até pessoas que estão me ouvindo. Qual que é o processo para aceitar Jesus? Porque Deus ele não te abandonou, querido. Ele deu o seu único filho. Deus ele não abandonou a humanidade. Ele fez aquilo que era preciso. Qual é o processo para aceitar Jesus? O primeiro é crer que o próprio Deus, o Pai, o enviou. Esse é o primeiro processo, você precisa crer. Sabe por quê? Porque a mágoa, o rancor, Satanás está o tempo inteiro soprando nos seus ouvidos que Deus abandonou você, que você não presta, que você não tem mais jeito, que tudo que você está sofrendo, que você deve tirar a sua vida. Para que sofrer dessa maneira? Sabe por quê? Porque Jesus sofreu por você, querido. As pessoas chegam até a mim e falam assim: pastor, por que eu não posso tirar a minha vida? E a primeira resposta que eu dou é porque alguém morreu pela sua vida. Alguém morreu por você, para que você não sofresse. O mundo está perecendo por quê? Porque não conhece o amor do Pai. E o amor do Pai está através de Jesus Cristo. Esse é o amor manifestado de Deus. É a crucificação, são os açoites, são tudo que Ele passou por amor de mim e de você. O próximo processo é você crer que Ele morreu pelos seus pecados. Você precisa entender, Jesus precisa te revelar nessa manhã, Jesus morreu por você pelos teus pecados, não foi à toa. O próximo processo é você confessar eles, colocar da boca para fora. É você chegar diante do Pai e falar: Senhor, hoje eu entendo. Porque as pessoas acham, querido, que quando você faz algo, Deus está te punindo. O próprio pecado nos pune, porque tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. O próprio pecado é um meio de justiça de Deus, mas não porque Ele quer que isso aconteça sobre você, mas é porque você precisa colher aquilo que você plantou. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa abrir o seu coração nessa manhã e falar para Jesus, fala: Jesus, eu não quero mais andar dessa forma. Eu não quero mais carregar um vazio dentro de mim. Eu quero que esse vazio seja suprido pelo teu amor. Eu quero te receber nessa manhã, confesse os seus pecados. O próximo processo é você aceitar Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida. Entender que Ele é o único caminho. Porque a palavra de Deus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho. Você vai procurar vários caminhos por aí. Você vai descer em várias situações. Você vai ser humilhado. Porque vão dizer para você que esse é o caminho certo. Vão te cobrar dinheiro.
Vão tentar te extorquir porque vão querer dizer que este é o caminho certo. Vão querer fazer coisas por você ou te amarrar em alguma situação porque vão querer dizer que este é o caminho. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o único caminho. E você precisa receber Ele na sua vida. Entenda que Jesus é o seu único Senhor. Você pode parar de ficar buscando em outros meios, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Querido, o próximo passo é você receber o Espírito de Deus. Como eu recebo o Espírito de Deus? Há um processo para você receber Ele. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece. Ele é desconhecido para o mundo. E como que eu torno conhecido? Através de Jesus Cristo. Através da obra da cruz. Se o mundo não crê em Jesus, eles não conhecerão o Espírito de Deus. Vai lá comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Livro de João, capítulo 14, versículo 15 em diante. Olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo para aqueles que creram, para aqueles que o receberam. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu quero parar por aqui e eu vou continuar, não saia daí. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Queridos, como é que eu sei quando eu amo a Deus ou não? É eu tendo uma boa intenção? É eu fazendo uma boa obra? É eu cantando bonito ou eu pregando bonito? Isso não mostra nada. Mas a palavra de Deus nos ensina que é quando você obedece os mandamentos dele. É quando você vive o evangelho dele. Você precisa dessa revelação nessa manhã. Você ama o Pai quando você obedece os seus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Veja que o Espírito de Deus não está mais sobre a terra. Ele descia sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis, para uma capacitação. Porque o pecado tinha entrado no mundo. Mas agora ele está na presença de Deus. E a promessa é que ele irá subir e ele vai rogar ao Pai para que o Espírito Santo desça e ele esteja com a igreja para sempre. E essa é a promessa de Deus, que o Espírito de Deus esteja para sempre conosco. Essa é a promessa. Ele não vai mais voltar, querido. Ele só voltará com a sua igreja junto. O Espírito de Deus agora desce, mas há uma promessa para que ele fique eternamente com a igreja. Para você conhecer o Espírito de Deus, para você ter uma intimidade com Ele, você precisa conhecer sobre Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Como eu conheço o Espírito de Deus? Através daqueles que aceitaram a Jesus. Através das tuas atitudes. Através do poder de Deus que opera em você. É através disso, a manifestação do amor de Deus, de quem é Jesus, vem através do Espírito dele. E querido, se você não for uma pessoa que busca esse relacionamento com o Espírito Santo e sempre está cheio dele, o mundo nunca conhecerá Jesus. Porque o Espírito de Deus, ele veio para nos capacitar e que para que possamos anunciar Jesus para o mundo. Porque senão o mundo nunca vai conhecer o Espírito de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado. Se relacione com o Espírito de Deus. Mas os vocês
o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. O significado, querido, ele dará outro conselheiro, é outro de mim. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Mas o próprio Pai está na glória. O Filho é a manifestação do amor de Deus para a humanidade. E o Espírito Santo nos revela quem Ele é. Existe um processo. Um outro de mim virá sobre vocês. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. Porque eu adotei vocês como filhos, mas vocês não estarão só. Porque o Espírito de Deus virá sobre vocês. Trará capacitação. Fala nessa manhã para o Espírito Santo. Você entende que Ele é uma pessoa? Você consegue compreender que Ele é uma pessoa e que Ele importa com você? Queridos, para amar a Jesus é necessário obedecer os seus mandamentos. E eu quero te dar um exemplo sobre isso. Em 1 Samuel 15, 22 e 23, está escrito assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Novamente, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que está acontecendo aqui? O Senhor rejeitou a Saul. Porque ele não obedeceu os seus mandamentos, ele fez da forma que ele queria fazer, conforme ele convinha que fosse melhor. A Bíblia fala que o Senhor manda ele exterminar todos, porque na lei, querido, Deus ele estipulava a sua justiça através dos reis, através das guerras, porque aquele povo era um povo mau. Porque aquele povo praticava sacrifícios humanos. Aquele povo era envolvido com idolatria. E quando a justiça de Deus é manifestada através do povo dele, o povo que ele escolheu. Só que aqui o rei, ele negligencia a vontade do Pai. E o Senhor o rejeita. E ele tenta aqui, de alguma maneira, falar, não, a gente poupou o rei, Agag. A gente poupou todos os animais, mas é para poder fazer sacrifício para ele. E aí ele vem e fala essa palavra, tem o Senhor tanto prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que rapar a cabeça, andar descalço, subir escada de joelho, pagar a promessa, nada mais vale se primeiro você não obedece a palavra do Senhor. Tem pessoas que buscam se mutilar, se punir por aquilo que elas não cumprem. O Senhor quer que primeiro você obedeça a palavra dele, porque ele morreu por você. Ele foi o sacrifício vivo pela tua vida. Primeiro o Senhor quer que você obedeça a sua palavra, os seus mandamentos. E aqui o rei está fazendo o quê? Ele está negligenciando a vontade do Pai. O profeta chega e fala, você está tentando aí de alguma maneira querer dizer que foi uma boa intenção isso que você deixou de fazer para poder sacrificar, mas o Senhor conhece o mais profundo do teu coração, porque a Bíblia fala que eles pularam nos seus despojos. Querido, Deus conhece o mais profundo do teu coração. Você pode tentar se desculpar para o homem, querer mostrar a tua mas Deus conhece o mais profundo do teu coração. Você não esconde os seus erros, a sua rebeldia de Deus. Ela está no coração e ela precisa sair daí. A contenda, a disputa precisa sair, porque Deus está enxergando, está dentro do teu coração. A rebeldia está aí dentro e ela precisa ser colocada para fora. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria, o rebelde que não se submete à autoridade ordenada por Deus é tão pecador quanto ao pecado de feitiçaria. Sabe o que a gente mais vê Satanás semeando nas redes sociais? Sempre que eu começo a ver um vídeo onde policiais chegam para poder
fazer uma batida em alguém ali. É a pessoa se argumentando, e aí o policial ele só consegue imobilizar, e ele usa a força bruta dele quando a pessoa não obedece. Só que Satanás está tentando mostrar somente o lado onde o policial usa a força bruta. Porque ele está tentando semear rebeldia aos corações, entender que a autoridade não vale de nada, que você não precisa obedecer. É o que a gente mais vê. Quantos policiais são assassinados numa abordagem? Porque se ele não faz aquilo ali, se ele não é rigoroso no que ele está fazendo, o bandido pode estar armado e matar e executar ele na hora. E não é somente um policial, porque talvez é um pai de família. Aí Satanás está tentando colocar no coração das pessoas que é para você não obedecer, você tem que argumentar. E nem sempre, querido, nem sempre. Quantas pessoas a gente viu que morreu por uma abordagem porque tentou se argumentar, usar a força bruta para tentar fugir? Toda a autoridade nessa terra foi estipulada por Deus. Se você não se coloca debaixo dela, você está debaixo de rebeldia, porque foi ordenada por Deus. Quando você aponta o dedo para um homem de Deus, alguém que o Senhor levantou primeiro que você, e fala que ele está errado e julga ele, você está dizendo que Deus não sabe o que ele fez colocando aquele homem lá. Você está sendo rebelde. E Deus conhece a rebeldia porque está dentro do coração. O Senhor espera que você se submeta, amém? Ah, mas eu tenho que ser bobo, pastor. Eu não sei, a palavra de Deus nos ensina. Se alguém chegar e mandar você andar uma milha, para você andar duas. A palavra de Deus está te ensinando você ser um idiota ou um bobo? Mas é o próprio Deus que está falando. Se alguém mandar você andar uma milha, que você ande duas. Mas entenda que Deus é a tua justiça. Você não precisa se levantar, porque Deus está no controle. E Ele não perdeu o controle de nada. Deus ainda está no controle de tudo. A obra do Senhor está nas mãos dEle. A Bíblia fala que quem dá o crescimento não é o homem, mas quem dá o crescimento para a igreja é o próprio Senhor. A Bíblia nos ensina que se o homem não falar, as pedras falarão. Ele perdeu o controle de alguma coisa? Ele está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. O porfiar é como o mal da idolatria. Significado porfiar, discutir, contender, competir. É quando você cria uma competição. O Senhor não está em competições, querido. Ah, eu estou fazendo para a obra. O Senhor conhece o mais profundo do teu coração. Você não precisa se proteger, nem Jesus se protegeu. Você precisa entender que há alguém, que Ele é justiça, e Ele está no controle de todas as coisas. E se isso estiver fazendo mal para a obra, para o crescimento, Ele irá tirar, porque existe um tempo certo. Deixe o joio e o trigo crescer, porque o trigo ele vai produzir, mas o joio ele será arrancado e será queimado. Existe um tempo para todas as coisas. Esses dias entrou uma pessoa aqui, ela começou a contender comigo e querer ensinar muitas coisas e querer provar que estava certa. Eu falei, meu querido, a Bíblia fala assim que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Primeiro, para você falar mal de alguém, você precisa ter frutos bons. Cadê os seus frutos? Cadê seus frutos? Onde estão? Você conhece a árvore pelos seus frutos? Querido, assim como Adão e Eva perdeu seu relacionamento com Deus, toda a autoridade do jardim, por causa de uma árvore, a rebeldia estava ali, todo aquele relacionamento, toda aquela intimidade foi perdido por causa de uma rebeldia que se instalou no coração primeiro, em achar que aquilo era bom, ia trazer algum benefício. Estavam enganados. Assim como Adão e Eva perdeu todo aquele direito de poder estar ali, se relacionar com o pai, porque o pai o visitava todos os dias, o pai o ensinava todos os dias,
Perderam tudo isso por causa de uma árvore. Dentro do jardim existia tantas coisas, mas perderam tudo isso por causa de uma árvore. A Bíblia fala assim que Saul também perdeu. E por conta da rebeldia dele, que eu acho que o que não há preço que se pague, ele perdeu o Espírito de Deus. A Bíblia fala assim em 1 Samuel 16,14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não há o que pague você perder o Espírito de Deus sobre a tua vida. Não há preço pelo que Jesus ele fez por você. Não há preço o sacrifício na cruz. Não há dinheiro que pague. E ele morreu para que você recebesse o Espírito de Deus dentro de você, para que fosse revelado o amor do Pai através dele, e você cresce que ele era o Filho de Deus, e que Deus te ama, e se preocupa com você, e ele quer te proteger, e ele envia o seu Espírito, não há preço para que você perca o Espírito de Deus. Outra coisa que ele perde em decorrência dele perder o Espírito de Deus é o seu reino. Porque primeiro, querido, você que é líder, se você quer ter um resultado sobre os seus liderados, você precisa fazer primeiro. Você precisa ensinar a eles como carregar, como agir, como falar. Que as tuas atitudes falam muito mais alto que qualquer palavra. É através de você primeiro. Há autoridade naquilo que você fala, porque você está pregando aquilo que está vivendo. Quando você prega aquilo que você vive, soa com autoridade. Jesus, ele anuncia a sua palavra, e ele fala dele, e ele fala do amor do Pai. Soa com autoridade, porque ele está vivendo aquilo. Tem pessoas que ficam tentando se argumentar, e não fluem, são palavras lançadas ao vento, porque não há autoridade naquilo que fala. E ele perdeu a sua paz. Saul perdeu a sua paz. Tem coisa melhor do que você sentar na sua cama e deitar todos os dias com paz no seu coração? Entendendo que Deus ele cuida de você? Entendendo que as mãos dele estão sobre a sua vida? Que ele tem cuidado da sua casa, da sua família? Tem coisa melhor, querido? Você pode ficar sem comida, você pode ficar sem emprego, mas não tem coisa melhor do que quando você deita na sua cama, você fala, é um tempo. É um tempo. Deus está no controle de tudo, e eu confio nele. Qual que é o preço, querido, da tua paz? Quantas pessoas adquiriram tantas coisas, bens e posse, e os seus bens hoje roubam a sua paz? Não tem preço que pague a sua paz. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E a Bíblia termina falando esse versículo assim, ó, e eu me revelarei a ele. Sabe quando o Senhor se revela ao seu filho? Quando ele obedece. E o Espírito dele se manifesta através da sua vida. E você começa a ter experiências com Deus. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui passou por momentos difíceis na sua vida. E que se eu chamar aqui para dar um testemunho, ela vai falar assim, ó, eu já passei por isso. Mas Deus estava comigo. E Deus se revelou através de uma pessoa que me ajudou. Deus se revelou contra uma porta que se abriu. Deus se revelou de alguma maneira, mas Deus se revelou a ele. Deus quer se revelar a você através do Espírito dele. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. O Espírito de Deus hoje não está limitado, querido. Ele era limitado, mas agora ele não está mais limitado ao homem, porque ele fez morada dentro de você. Você carrega o próprio Deus vivo dentro de você.
Eu vi uma frase do Luiz Hermínio que eu achei muito interessante em uma das suas pregações, que ele diz que muitos querem chegar e um dia poder bater um papo ali com Moisés, com Noé, com Elias, e dizer assim, como é que era ser tão usado por Deus? E ele fala assim, eles vão virar para vocês, vão dizer, como é que é ter o próprio Deus dentro de vocês? Você está entendendo a revelação do amor de Deus? É o próprio amor de Deus dentro de você sendo manifestado, querido. O mundo está carente disso. Deixa Deus se manifestar através da sua vida. Através do amor que procede através de você. Fala para Deus hoje, fala, Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e único Salvador da minha vida. Eu quero receber o Teu Espírito Santo. Eu quero que Ele molde a minha vida, que Ele transforme a minha vida. Me pega de dentro para fora. Fala para o Senhor, tem pessoas que têm medo de dizer para Deus, fala, Senhor, toca na minha vida. E querido, eu oro todos os dias dizendo, Senhor, toca na minha vida, me purifica. Toca com o Teu fogo. Me purifica, Senhor. Pede, querido, para o Espírito Santo. Há uma diferença entre você conseguir sair de uma situação e você ser liberto. Eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito viciado em bebida. Um dia eu briguei com a minha mãe, rebelei contra minha mãe entrou em pranto de choro, falou, eu não aguento mais isso. O meu padrasto tinha deixado a família, saído de casa, as contas atrasadas, força cortando. Eu não tenho vergonha de dizer, a gente ligava escondido a energia com um bambu de noite, para ninguém ver na rua, para a gente poder tomar banho. E um dia eu estava dentro do meu quarto, depois de uma situação que eu briguei com ela, ela estava chorando, dizendo que não aguentava mais aquilo. E eu entrei no meu quarto porque eu estava bêbado quando eu fiz aquilo com ela. E eu ajoelhei no meu chão e falei, Senhor, toca na minha vida. Eu não quero mais me embriagar. Eu não quero mais perder os sentidos. E, querido, eu comecei a sentir um calor. E o meu corpo começou todo a suar. E aquilo começou a pingar da minha testa no chão. E eu chorava muito ali. Na hora que eu levantei, eu estava são. Ali o fogo de Deus me purificou e eu fui liberto ali. Eu nunca mais tive vontade de colocar um copo de cerveja na boca. Ou qualquer outra coisa, ser dependente daquilo, porque eu entendo que eu fui liberto. O Espírito de Deus quer se revelar a você. Se há alguma iniquidade que ainda te prende, fala para o Senhor, toca na minha vida, muda a minha história, eu quero ser purificado. Eu coloquei algumas coisas para a gente encerrar. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo nos ensina a verdade. Ele nos faz lembrar a palavra. Ele intercede por nós, Ele nos cela, Ele nos guia. Ele nos revela o Pai, Ele nos dá poder. Ele fala por nós, porque a Bíblia fala assim que quando você sobe aqui, é o próprio Espírito Santo falando. A honra não é do homem, querido. A honra é do próprio Deus, é o próprio Espírito Santo se revelando. E o Espírito Santo, ele batiza com fogo. Há uma promessa de Deus, o Espírito Santo, ele quer te batizar com fogo. Ele quer derramar o fogo dele sobre a tua vida. É através do fogo do Espírito Santo que ele te purifica do teu pecado, daquilo que é iníquo, de todo pensamento, de tudo aquilo que vai contra a vontade e a soberania de Deus. O Espírito Santo, ele quer te encher, ele quer te purificar. Amém? Querido, não há batismo de fogo se primeiro você não for cordeiro. Não há batismo de fogo se primeiro você não for cordeiro. O sacrifício ele só era aceito quando o cordeiro era levado, ele tinha que estar morto. Não tinha que ter mancha sobre ele, porque a mancha representava o pecado do povo. E aí Deus vinha e recebia aquela oferta. Não há batismo de fogo se você não for cordeiro. Eu queria que você ficasse de pé.